Eu jamais vou esquecer aquele instante em que me vi no escritório do meu pai, com o coração aos pulos. Pai, o senhor não pode estar falando sério, balbuciei, minha voz embargada, enquanto o encarava do outro lado da sua imponente mesa de carvalho, ali no nosso escritório, na cobertura em Chicago. Edward Collins, meu pai, recostou-se na cadeira, os olhos cinzentos tão frios e inflexíveis quanto o lago Michigan no inverno. Este assunto não está em pauta, Anastácia, disse ele, pousando a caneta com uma decisão que me cortou a alma. O Philip vai liberar o grupo Collins. Você tem um futuro brilhante, casamento, família. Esta firma não é o seu lugar. Eu sou Anastácia Collins, 26 anos, advogada formada em Yale, com um fogo na alma. Essa chama foi acesa pela minha avó, que lutou pelos direitos civis nos anos 60. Cresci na Gold Coast de Chicago, perseguindo a excelência incansavelmente, sempre a primeira da turma, capitã da equipe de debates, editora da revista de direito. Tudo isso para conquistar um lugar no grupo Collins, o império do meu pai. Mas naquele dia, cercada pelo cheiro de madeira polida e do perfume clássico dele, meus sonhos se estilhaçaram. Não importava que eu tivesse tirado notas máximas em cada prova ou que tivesse superado meus colegas em todos os debates. Para ele, eu era apenas a filha, destinada a casar-me com outra dinastia de Chicago e ficar em segundo plano. Meus punhos se cerraram enquanto eu o fitava. Philip nem se importa com a firma, pai, falei, minha voz agora tão firme quanto a de um Collins. Ele largou a faculdade de Direito, festeja todo fim de semana, e o senhor sabe que ele não consegue gerir um negócio. Eu conquistei isso. Meu pai suspirou, massageando a têmpora, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Philip é meu filho, Anastácia. É o direito de nascença dele. Estou te protegendo do estresse deste mundo. Me protegendo, as palavras pareceram um tapa. O Senhor não está me protegendo, retruquei. O Senhor está me impedindo porque sou mulher e é teimoso demais para ver o que sou capaz de fazer. O rosto dele endureceu, e eu soube que havia cruzado um limite. Já chega, ele bradou. Encerramos o assunto aqui. Girei nos calcanhares, minhas botas ecoando no chão de mármore, meu coração gritando mais alto que meus passos. Eu não estava apenas lutando por um emprego, estava lutando pelo meu lugar no mundo. Atravessei a mansão da Gold Coast como um furacão, o pulso acelerado, enquanto passava pela minha mãe, Ellen, que arrumava rosas na sala de estar. Seus olhos suaves encontraram os meus, cansados, mas calorosos. Anastácia, o que houve? Perguntou ela, sua voz gentil enquanto pousava uma flor. Parei, minha frustração transbordando. O papai vai dar a firma para o Philip, disse, minha voz embargada. Ele não me deixa trabalhar lá porque sou mulher e espera que eu simplesmente aceite. Ela suspirou, as mãos parando, e eu vi o peso de seus próprios sonhos silenciados no seu semblante. Seu pai tem seus próprios modos, disse ela, hesitante. Talvez seja melhor não pressioná-lo, querida. Ele acha que está agindo para o seu bem. Eu a encarei, chocada. Agindo para o meu bem, repeti. Mãe, ele está jogando fora tudo pelo que trabalhei. Como pode defender isso? Ela baixou o olhar, os dedos tremendo ligeiramente, e eu vi os anos que ela passou mordendo a língua para manter a paz em nossa casa. Só não quero que você se machuque, Anastácia, sussurrou. Às vezes é mais fácil deixar as coisas como estão. As palavras dela me atingiram como um vento gelado. Minha mãe, que um dia sonhou em ajudar os outros como assistente social, havia entregado sua voz por esta família. Eu não poderia fazer o mesmo. Não sou você, mãe, disse suavemente, mas com firmeza. Não posso ficar em silêncio. Naquela noite, deitada na cama, com o horizonte de Chicago cintilando lá fora, pela minha janela, tomei uma decisão. Eu não podia esperar que meu pai mudasse de ideia. Tinha que partir para encontrar um lugar onde meu trabalho, e não meu gênero, me definisse. Na manhã seguinte, eu estava arrumando minha mala quando a porta do meu quarto rangeu. Minha mãe estava ali, o rosto pálido. Anastácia, o que você está fazendo? Perguntou ela, a preocupação em sua voz.
Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu, com uma expressão tempestuosa. O que é isso? Ele exigiu. Philip estava esparramado na soleira, sorrindo em sua camiseta. Fugindo para a faculdade de direito de novo, Anastácia, ele provocou. Fechei minha mala com um estalo e os encarei. Estou indo embora, disse, minha voz firme. Já que não sou desejada na firma nem nos planos desta família, encontrarei um lugar onde serei. Os olhos do meu pai se estreitaram. Não seja absurda, Anastácia. Esta é sua casa. Para onde você iria? Encarei-o sem vacilar. Para algum lugar que me valorize, pai. Você deixou claro que não pertenço aqui, então vou provar que está errado em outro lugar. Philip riu, cruzando os braços. Você está fazendo um drama por nada, Anastácia. É apenas um emprego. A petulância dele acendeu um fogo em mim. Não é só um emprego, Philip, retruquei. É a minha vida. Algo pelo qual você nunca teve que lutar. Minha mãe estendeu a mão para mim, a voz trêmula. Anastácia, por favor, vamos conversar. Mas eu balancei a cabeça, pegando minha mala. Não há nada para conversar. Vocês todos escolheram. Desci a grande escadaria, os apelos da minha mãe se dissipando atrás de mim. Ao pisar no ar fresco de Chicago, senti um peso se dissipar. Pela primeira vez, eu estava livre. Em poucos dias, consegui uma entrevista na Rogers e Associados, um renomado escritório de advocacia em Chicago. No momento em que entrei em seu elegante escritório no centro, senti uma mudança. Eles não se importavam que eu fosse uma Collis. Eles se importavam com meu diploma de Yale e minha determinação. No final da semana, eu já tinha um emprego. Meu chefe, Luke Rogers, era um advogado autodidata com uma mente afiada e uma crença inabalável no mérito. Ele viu algo em mim e me impulsionou a assumir casos desafiadores. Eu prosperei, mergulhando em um trabalho que me desafiava, livre da sombra do meu pai. Cada noite dedicada a contratos, cada vitória na sala de reuniões, parecia uma prova de que eu era suficiente. Mas a liberdade tinha um custo. À noite, em meu pequeno apartamento, o silêncio era pesado. Sentia falta dos abraços silenciosos da minha mãe, mesmo que ela nunca tivesse lutado por mim. Eu até sentia falta das brincadeiras irritantes de Philip, embora odiasse admitir isso. Sair de casa significava deixá-los, e a dor dessa escolha me atingia com mais força quando eu estava sozinha. Ainda assim, segui em frente, determinada a construir uma vida que fosse minha. A mentoria de Luke me deu confiança, e o respeito dos meus colegas me lembrava que eu pertencia. Esta não era a herança que eu sonhava, mas era real, e eu a estava construindo, um caso de cada vez. Meses se passaram, e eu me entreguei de corpo e alma ao trabalho. Os casos eram exaustivos, muitas vezes me prendendo no escritório até que o horizonte de Chicago brilhasse lá embaixo. Mas eu amava a pressão, e isso me fazia sentir viva. Luke começou a me dar casos maiores, e eu estava conquistando um nome como uma estrela em ascensão na Rogers e Associados. No entanto, as noites eram difíceis. Chegando em um apartamento vazio, eu me sentava perto da janela, observando as luzes da cidade, e sentia o peso do que havia deixado para trás. Eu sentia falta da minha família, mesmo depois de tudo. A voz gentil da minha mãe, o sorriso irritante de Philip, essas memórias me incomodavam, lembrando-me do amor que eu ainda nutria por eles. Comecei a questionar a mim mesma. Teria sido muito precipitada? Poderia ter feito meu pai mudar de ideia se tivesse ficado? Mas então, eu me lembrava das palavras dele: esta firma não é o seu lugar. E o fogo em mim reacendeu. Eu não estava apenas provando que ele estava errado, estava provando a mim mesma que podia me sustentar sozinha. Cada caso que eu vencia, cada aceno de aprovação de Luke, construía minha confiança. Eu não era mais apenas a filha de Edward Collins. Eu era Anastácia, uma advogada deixando sua marca. Ainda assim, a solidão persistia, um lembrete silencioso da família da qual eu havia me afastado, e eu me perguntava se eles algum dia me viriam por quem eu havia me tornado.
Certa tarde, Luke me chamou ao seu escritório, um espaço moderno com vista para o rio. Ele se recostou na cadeira, seus olhos escuros me estudando. Anastácia, tenho um caso para você, disse ele, seu tom sério. É grande, complicado e vai te colocar no mapa. Inclinei-me para a frente, intrigada. Qual é o caso? Ele fez uma pausa e então soltou a bomba. Estamos representando um cliente que está processando o Grupo Collins por negligência. As apostas são enormes, e o caso está chamando atenção. Minha respiração engatou. A firma do meu pai. Você quer que eu enfrente minha família? Perguntei, minha voz mais firme do que eu sentia. Ele assentiu. Você sabe como eles operam, Anastácia. Você é a nossa melhor chance. Isso pode definir sua carreira. Meu coração disparou. Isso não era apenas um caso, era pessoal. Aceitá-lo significava enfrentar meu pai e Philip, provar que eu era melhor do que eles jamais acreditaram, mas também arriscar a pouca conexão que nos restava. Preciso pensar sobre isso, disse, minha voz baixa. Luke assentiu. Pense até amanhã. Sei o que isso significa para você. Naquela noite, não consegui dormir, minha mente girando. Ir contra minha família poderia queimar todas as pontes, mas também era minha chance de mostrar a eles que eu era mais do que eles haviam me permitido ser. Pela manhã, eu sabia minha resposta. Entrei no escritório de Luke, minha determinação firme. Estou dentro, disse. Ele sorriu. Vamos lá. O tribunal estava elétrico, o ar denso de tensão. Ao entrar, segurando minha pasta com força, vi meu pai e Philip sentados na mesa oposta. Quando nossos olhares se encontraram, percebi o choque deles. O queixo do meu pai caiu. O sorriso arrogante de Philip vacilou. Pousei minha pasta, sustentando os olhares deles sem pestanejar. Hoje, eu não era Anastácia, a filha ou a irmã deles. Eu era Anastácia Collins, advogada, e estava ali para vencer. Os procedimentos começaram, e eu me encaixei no meu papel como uma armadura. Cada argumento, cada prova era afiada e precisa. Philip tropeçou, sua inexperiência gritante ao distorcer fatos. Eu o refutei com clareza, minha voz firme, meu caso impecável. Meu pai observava, seu rosto ilegível, mas seus olhos fixos em mim. Não deixei que isso me abalasse. Eu interroguei testemunhas com confiança, apresentei documentos com precisão e desmantelamos os argumentos fracos de Philip. O juiz assentia enquanto eu falava, e eu podia sentir o ambiente se voltar a meu favor. Philip se atrapalhava, despreparado, enquanto meu pai permanecia em silêncio, sua presença pesada, mas impotente contra a minha preparação. No final da sessão, estava claro quem estava no controle. Eu não estava apenas lutando pelo meu cliente, estava lutando por cada momento em que me disseram que eu não era suficiente. E eu estava vencendo. Na quarta sessão, o Grupo Collins estava desmoronando. Os argumentos de Philip se desfaziam, e as tentativas do meu pai de intervir não conseguiam salvá-los. Eles propuseram um acordo, e após negociações tensas, garantimos termos que favoreciam enormemente meu cliente. Ao assinarmos os papéis, encontrei o olhar do meu pai do outro lado da sala. Ele parecia cansado, talvez até arrependido. Philip olhava para a mesa, evitando-me completamente. Quando a sessão terminou, esperei trocar as cortesias profissionais, como sempre fazia, mas meu pai e Philip recolheram suas coisas e partiram sem uma palavra. Nenhum aceno, nenhum aperto de mão, nada. O silêncio me cortou mais fundo do que eu esperava. Eu havia vencido, provado meu valor sem sombra de dúvida, mas a recusa deles em me reconhecer doeu. Eu ignorei, focando no meu cliente, que me agradeceu efusivamente. De volta ao escritório, meus colegas me receberam com aplausos. Luke me deu um tapinha no ombro, sorrindo. Você foi imparável, Anastácia. Essa vitória muda o jogo. Comemoramos na copa, com risadas e champanhe fluindo. Mas mais tarde, sozinha em meu apartamento, a vitória pareceu agridoce.
Eu havia mostrado ao mundo o que podia fazer, mas o silêncio da minha família deixou um vazio doloroso. Eles me viram, realmente me viram, ou eu era apenas uma ferida em seu orgulho? Na manhã seguinte, entrei em meu escritório, o zumbido usual de telefones e conversas preenchendo o ar. Luke me interceptou na porta, com uma expressão estranha. Anastácia, seu pai está aqui, disse ele. Ele está no seu escritório. Meu estômago revirou, mas mantive o rosto neutro. Obrigada, disse, caminhando pelo corredor. Lá estava ele, Edward Collins, sentado à minha frente, as mãos apertadas. Ele me olhou quando entrei, seus olhos mais suaves do que eu jamais vira. Anastácia, disse ele baixinho, levantando-se. Eu precisava te ver. Fechei a porta, meu coração batendo forte. O que é isso, pai? Ele respirou fundo, se recompondo. Você foi incrível no tribunal, disse ele, a voz baixa. Vi os melhores advogados de Chicago, e você superou todos eles. Eu estava errado, Anastácia. Pensei que o legado significava Philip assumindo, mas vejo agora que você é quem conquistou isso. Suas palavras me atingiram em cheio, mas permaneci composta. Por que agora? Perguntei. Depois de tudo, por que dizer isso agora? Ele encontrou meus olhos, com uma honestidade crua em seu olhar. Porque vi do que você é capaz. Eu falei com você, e sinto muito. Volte para o grupo Collins. Assuma a liderança. Precisamos de você. Fiquei ali, atordoada, o momento que eu sonhava finalmente ali, mas pesado com o passado. Recostei-me na cadeira, as palavras do meu pai ecoando. E quanto ao Philip? Perguntei. Ele suspirou. Ele ficará, mas em um papel que lhe convém. Isso é sobre você, Anastácia, e o que você merece. Eu assenti, minha mente a mil. Preciso de tempo para pensar, disse. Esta não é uma escolha simples. Ele assentiu, compreendendo. Tome o tempo que precisar. Eu só tinha que dizer isso. Ele parou na porta, virando-se. Anastácia, estou orgulhoso de você. Você é melhor do que eu jamais fui. Seu pequeno sorriso permaneceu enquanto ele saía, deixando-me com uma tempestade de emoções. Orgulho, raiva, esperança, tudo girava enquanto eu me sentava à minha mesa, olhando para o horizonte de Chicago. Agora é tarde, e estou deitada na cama, o brilho da cidade filtrando-se pela minha janela. A oferta do meu pai é tudo o que eu um dia quis, moldar o grupo Collins, reivindicar meu legado. Mas voltar significa enfrentar velhas feridas, trabalhar com Philip, que nunca valorizou minha luta. Ficar aqui na Rogers e Associados, onde construí algo real, um lugar onde sou vista por quem eu sou. A escolha parece impossível, dividindo-me entre meu passado e meu futuro. O brilho da cidade pela minha janela não iluminava apenas o meu presente, mas também o futuro que eu havia lutado tanto para construir. A oferta do meu pai era tentadora, um atalho para o reconhecimento que um dia eu tanto busquei. Mas o vazio que senti mesmo depois da vitória contra o grupo Collins me fez questionar o que eu realmente queria. Não era apenas um cargo, mas a liberdade de ser quem eu era, sem as amarras de um legado que quase me sufocou. Pela manhã, caminhei até o escritório de Luke. Olhei para o horizonte, o mesmo que me inspirou a seguir meu próprio caminho meses atrás. Luke, eu comecei, minha voz firme e cheia de convicção, eu agradeço a confiança que meu pai depositou em mim, mas não aceitarei a oferta. Meu lugar é aqui. Luke sorriu, sem surpresa, e um brilho de admiração em seus olhos. Sempre soube que você tomaria a decisão certa, Anastácia. Eu me dediquei ainda mais a Rogers e Associados, consolidando minha posição como uma das advogadas mais respeitadas de Chicago. Minha reputação cresceu exponencialmente, e não demorou para que meu nome fosse sinônimo de competência e integridade na cidade. Assumi casos de grande repercussão, muitos deles envolvendo corporações de grande porte, e minhas vitórias eram noticiadas com frequência em jornais e revistas especializadas. Luke Rogers, vendo meu potencial ilimitado, me ofereceu uma parceria estratégica. Em poucos anos,
O nome do escritório mudou para Rogers e Collins, LLP, uma prova tangível do meu valor e da minha ascensão meteórica. Eu não era mais apenas uma advogada talentosa, eu era uma sócia nominal, uma força motriz por trás do crescimento e da inovação do escritório. Em meu novo papel, não me contentei apenas em vencer casos. Utilizei minha influência para mentorar jovens advogadas, especialmente aquelas que, como eu, enfrentavam preconceitos e barreiras em suas carreiras. Criei programas de diversidade e inclusão dentro do escritório, garantindo que o mérito fosse o único critério para o sucesso. Minha paixão pela justiça social me impulsionou a dedicar parte do meu tempo a causas pro bono significativas, defendendo os direitos de grupos marginalizados e utilizando minha voz para promover mudanças. A relação com minha mãe gradualmente se curou. Ela, testemunhando meu sucesso e minha autonomia, finalmente compreendeu a força da minha decisão. Nós nos encontrávamos com mais frequência, e as conversas eram repletas de um respeito mútuo e de uma cumplicidade. Meu pai acompanhava de longe minha trajetória brilhante. Ele via meu nome no letreiro do novo escritório, lia sobre minhas vitórias. Philip, por sua vez, encontrou seu caminho em um setor diferente, afastado da firma, e o atrito entre nós diminuiu, substituído por uma espécie de trégua silenciosa. Em meu apartamento, as noites não eram mais solitárias, mas preenchidas pela satisfação de um trabalho bem feito e pela certeza de que eu trilhei meu próprio caminho, definindo meu próprio legado, sem concessões. Percebi que a verdadeira vitória não era ter o grupo Collins, mas ter a liberdade de construir algo meu, com minha própria identidade. Tornei-me uma voz influente na comunidade jurídica de Chicago, inspirando uma nova geração de profissionais. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas da Gold Coast, passei pelo imponente prédio do Grupo Collins. Olhei para cima, para as janelas do escritório do meu pai, e não senti mais a dor do passado. Em vez disso, senti uma serena confiança. Eu não era a filha que fora renegada, eu era Anastasia Collins, a advogada que ousou desafiar as expectativas e, ao fazê-lo, construiu um império muito mais valioso, o meu próprio. E essa era uma herança que ninguém poderia tirar de mim. Obrigada por ouvir a história de Anastasia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.